Bom dia, turma do terceiro ano. A gente está entrando aí na nossa quarta semana, essa quarta semana de quarentena. Se Deus quiser, isso tudo logo vai passar e a gente vai voltar a ter nossas aulas online. Mas, enfim, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai entrar no módulo 10 agora, capítulo 28, ok? Turminha, esse módulo ele fala de globalização. Começa lá na página 6, ok? Turminha, lá fala de globalização e seus múltiplos aspectos. Turminha, o início da globalização ele é muito debatido, tem gente que fala que ele é novo, tem gente que fala que ele é antigo. Alguns dizem que globalização vem desde o início das eras, desde o início onde o ser humano começou a se desenvolver como sociedade. Aí lembra lá do Império Romano, lembra lá do Antigo Egípcio, do Antigo Egito, né? Quando eles tentavam dominar territórios ali, guerras e tudo mais, e impor sua cultura e suas leis ali. Outros já falam que a globalização ela começou com as grandes navegações, com o propósito da Europa expandir sua cultura, seus modos de vida ali para as Américas, para a África, para os outros países, e assim ter essa troca de cultura. Outros já falam que começou ali no século XX, com um avanço tecnológico, ou seja, com acesso à informação, com acesso à tecnologia. Alguns falam que a globalização realmente começou aí. Então, cada autor tem uma teoria, são muitas teorias sobre o início da globalização. Mas um ponto principal para a gente agora vai ser o sistema financeiro, ou seja, a globalização no meio do capital, nesse mundo capitalista, como ela acaba moldando tudo aquilo que a gente conhece hoje como sistema financeiro, ou seja, o mundo interligado até por meio do capital, por meio do dinheiro, ok? Turminha, logo ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, houve a reunião em Bretton Woods, onde compareceu representantes de 44 países. O objetivo dessa reuniãozinha aí era justamente reorganizar a economia mundial. Aí vocês falam assim, professor, como assim reorganizar a economia mundial? Galera, lembre-se, o mundo estava passando por guerra, já estava chegando ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E toda guerra ela deixa um estrago financeiro enorme nos países, tanto nos países vencedores quanto naqueles países que perderam, ok? Turminha, nessa reunião de Bretton Woods, nessa convenção de Bretton Woods, foi criado o Banco Internacional, o Banco Mundial, perdão, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e também houve houve uma limitação no dólar, ou seja, o dólar ele não poderia ser imprimido quantas notas quisesse. Tem muita gente que fala assim, para resolver o problema econômico basta imprimir um monte de dinheiro. Não é assim que funciona. E basicamente eles colocaram uma limitação no dólar aí. Vocês podem ver lá na página 7, ok? Turminha, com essa limitação e com todos esses recursos, com todas essas organizações, eles começaram a adotar o padrão ouro. O padrão ouro funcionava mais ou menos assim. O valor da moeda não era especificado pela moeda em si. Eles tinham algo ali que tabelasse tudo, ou seja, o ouro. Ou seja, quanto mais ouro um país tivesse, mais valor a moeda dele ia ter. Entendem? Não ficaria tipo, vou vender o dólar, fechou hoje a R$5,20. Não tinha isso, por quê? Porque o preço era tabelado pelo ouro. Ou seja, se o meu país tivesse muito ouro, a minha moeda sempre ia ficar lá em cima. Não importava se eu tivesse pouco ouro ou mais ouro, não importava que o país estivesse passando. Quanto mais ouro eu tivesse,
melhor ia ser para mim, melhor ia ser para minha moeda. Só que isso lógico, não durou para sempre. Isso foi quebrado em 1971, com o governo de Richard Nixon. E depois, em 1980, com Ronald, acho que era Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, esse é o nome dela. Eles quebraram esse padrão ouro aí. E isso fez o quê? Isso fez com que o comércio, ou no caso, o valor da moeda, ele não ficasse mais dependente de um único objeto, que no caso era o ouro. Ou seja, a moeda em si, ela ganharia o seu valor conforme ali as bolsas de valores do sistema financeiro, ou seja, ela podia aumentar e abaixar ali conforme quisesse, ok? Tipo, dependendo das transações ali, independente se o país estava rico ou pobre, se ele tinha muito ouro ou não tinha, a moeda podia estar lá em cima ou lá embaixo. Turminha, em 1999, Bill Clinton colocou um fim realmente nesse padrão ouro aí, e aí foi onde foi determinado, assim, pode-se dizer, o fim desse padrão ouro. Mas, em contrapartida, a economia começou houve mudanças na economia mundial, logicamente, e nisso o comércio, bens, tudo mais, começou a ter um encolhimento, ou seja, a economia crescia, mas os valores em si, eles estavam caindo. E aí vocês ficam assim, tanto que lá na página 7 diz o seguinte: a economia real, um pouquinho antes, as instituições financeiras puderam atuar sem obstáculos e por isso cresceram e continuam a crescer de modo jamais visto. A economia real, comércio dos bens e serviços, encolhe continuamente em relação à economia real ou irreal ou fictícia. No caso, aí até cito o exemplo, que em 2007 o Produto Interno Bruto ele foi 54,5 trilhões de dólares. Mas, no caso, a riqueza financeira era 229,7 trilhões de dólares, ou seja, quatro vezes mais do que esse valor. Aí você fica assim, professor, eu não entendi. Produto Interno Bruto é tudo aquilo que o país produz. Ou seja, eu produzi 5 cadeiras. Essas 5 cadeiras têm um valor de 5 dólares, sei lá. Então eu vou ter o quê? Vou ter 25 dólares. Isso é o Produto Interno Bruto. Mas a riqueza que eu tinha, a riqueza fictícia ali, a moeda em si, eu tinha 5 vezes mais. Ou seja, como eu consegui isso? Entende? Isso acaba tendo, com o tempo, uma desvalorização da moeda. E é esses padrões que vai levar à crise financeira de 2008, que eu vou explicar agora para vocês, ok? Turminha, a crise financeira de 2008, lá na página 8, começa a falar dela. Galera, aconteceu mais ou menos assim essa crise. Talvez vocês eram muito novos, porque faz 12 anos, eu acho que vocês deviam ter uns 4, 5 anos, não sei a idade de vocês. Enfim, mas aconteceu basicamente assim. Os imóveis foram valorizados, ou seja, houve uma supervalorização dos imóveis. E aí o que as pessoas faziam? As pessoas, em outras palavras, elas penhoravam suas casas. Ou seja, lá nos Estados Unidos tem, acho que vocês já ouviram falar de hipoteca e tudo mais, ou seja, eles pegam o dinheiro com um banco e deixam a sua casa ali como garantia, vou colocar nesses termos simples, ok? E o que eles fizeram? Muitos já tinham ali um empréstimo com o banco e eles estavam pagando tudo certinho ali, mas aí o que aconteceu? Teve uma supervalorização no setor imobiliário, as casas ficaram bem mais caras. E aí o que aconteceu? Eles aproveitaram, os proprietários aí vocês vão encontrar o nome mutuários, mas mutuários é quem recebe, no caso é o dono da casa, quem recebe o dinheiro. O que ele faz? Ele, tipo como se ele refinanciasse
a sua casa, como se ele fizesse um novo empréstimo em cima daquele que ele já tinha feito. Então, o que ele faz? Ele passa a sua casa de novo para o banco, entendeu? E o banco devolve a diferença de dinheiro desse valor que tinha aumentado para eles. Aí você fala, mas o banco só saía perdendo, porque agora o banco ele estava com o quê? Ele estava com o título da casa, seria como se fosse um documento ali da casa. Se a pessoa não pagasse, o banco pegava a casa, ok? Aí a pessoa, o banco ele estava com o documento da casa, ficaria com um título. É meio que como você ter para quem já comprou carro, moto aí, é como passar uma procuração, ou seja, o banco estava com a procuração da casa, entendeu? E aí, o que acontecia? Só que o banco, ele estava dando dinheiro ali, ele estava recebendo imóvel não é dinheiro. O que ele precisava fazer para ganhar mais dinheiro? Ele começou a vender os títulos que ele estava ganhando das casas, ele começou a vender. Então, a pessoa, o dono da casa, começava a pagar o empréstimo e esse dinheiro ia para o dono, para quem estivesse com os títulos. Ou seja, o banco estava com o título dessa casa, o banco recebia aqui a parcela, sei lá, de $500 do proprietário. E assim ia até quitar e depois ele devolvia, no caso, o documento para a casa voltar para a pessoa. Só que o banco ele precisava ganhar dinheiro, então o que ele fazia? Ele repassava esses títulos para frente. E, logicamente, essas pessoas que compravam esses títulos também passavam para frente. Mas aí aconteceu que o negócio começou a ruir. O que aconteceu? As taxas de juros começaram a aumentar. As taxas de juros aumentando, para combater a inflação, o que acontece? O preço dos imóveis passam a cair. Ou seja, a casa que tinha supervalorizado, o valor dela começa a cair. E para reverter isso, o que o banco faz quando ele vê que, no caso, o valor dos imóveis está caindo? Ele aumenta as mensalidades. Ele aumenta as mensalidades justamente para entrar em equilíbrio e para ele não sair perdendo. Porque se ele continuasse com o mesmo valor, no caso ele teria emprestado, vamos supor, 5.000, ele receberia 2.500, ou seja, ele sairia perdendo. Então aumentou-se a mensalidade aí das hipotecas. Só que aí, aumentando a mensalidade das hipotecas, levando em consideração as taxas e juros de alta, as pessoas começaram a parar de pagar. Ou seja, elas pararam de pagar o banco. Elas parando de pagar o banco, o título que ela tinha da casa, que o valor estava caindo, não tinha mais valor nenhum. E como eles pararam de pagar, como os proprietários pararam de pagar, o banco ele estava com muitos títulos ali, só que os títulos não tinham mais valor. E aí, com esses títulos sem valor, com as pessoas deixando de pagar, muitos bancos chegaram à beira da falência, porque eles não estavam mais com dinheiro. E aí, o que acontecia? Isso foi algo que afetou tudo. Então, tinha aqueles setores, tinha aqueles empresários lá, aqueles investidores, que eles precisavam de empréstimo para conseguir manter o seu negócio ali, para não quebrar. Só que o banco não estava mais emprestando dinheiro, porque além dele estar com pouco dinheiro, ele estava com medo de emprestar dinheiro, e com medo da inadimplência ele preferia não emprestar, com medo de não pagarem ele. E aí se instalou a crise ali, muitos negócios quebraram e tal, e tudo isso, por isso que chama a crise financeira ou crise imobiliária de 2008, ok? Turminha, espero que vocês tenham entendido essa parte, tanto do padrão ouro quanto da crise financeira aí. Qualquer dúvida, lembre-se, estou à disposição. Sempre que tiverem dúvidas, podem chamar no WhatsApp, no Insta ou até nos comentários do vídeo, ok? Continuando, isso mostrou a fragilidade do sistema capitalista. Por quê? Porque o mundo está totalmente interligado. Assim como aconteceu com a crise de 29, onde o mundo estava envolto ali da economia do café e tudo mais, quando a Bolsa de 29
quebrou, quando a Bolsa de Nova York quebrou, no caso, em 1929, muitos países que estavam ligados aos Estados Unidos entraram em crise. O Brasil ele só não entrou em crise por quê? Porque o Brasil comprou o café dos fazendeiros, que os fazendeiros vendiam para fora. O governo comprou o café, se livrou do café. Os fazendeiros tiveram um capital acumulado ali, com esse capital eles investiram na indústria. Ou seja, foi aí que começou uma, entre aspas, revolução industrial aqui no Brasil na década de 1930, ok? Terminando, voltando. As redes, no caso dessas redes aqui, que fala aí, é todo o sistema conectado, ou seja, assim como aconteceu a crise de 29, teve a crise de 29, todo mundo foi afetado, teve a crise de 2008, tudo foi afetado. Tudo isso por causa da globalização, que ela funciona em redes, ou seja, o mundo está conectado financeiramente, culturalmente, enfim. O mundo está todo conectado, tanto a internet, para sistemas de informação, de transporte, ou seja, todo esse sistema em redes, ele mostra a fragilidade aí do sistema capitalista, no caso desse mundo globalizado, ou seja, um país acaba dependendo do outro aí. É o que a gente conhece aí como bolsa de valores. Se uma bolsa quebrar, as outras também vão sentir esse peso. Galerinha, é por isso que eles falam na teoria do caos, aí ainda na página 8. Porque uma pequena ação aqui pode ter o efeito borboleta. O efeito borboleta, ele fala o seguinte, que o bater de asas de uma borboleta no Central Park pode causar um tufão no Japão. Ou seja, uma pequena ação aqui pode, lá na frente, no futuro, pode acabar gerando um grande desastre. Basicamente, isso é um ensinamento para a vida, né? A teoria do caos ou o efeito borboleta. Termino. Não tem como a gente falar dessa globalização financeira sem falar do sistema capitalista, ou seja, do capitalismo em si. Galera, tem um carro passando toda hora aqui. Só um minuto. O carro já está um pouquinho mais longe, porque toda hora estava passando o carro aqui e estava fazendo muito barulho. Mas enfim, vamos lá. Não tem como a gente falar do sistema financeiro globalizado sem falar do quê? Do capitalismo. Galera, existem 4 tipos de capitalismo, ou seja, a evolução do capitalismo. Primeiro, o capitalismo comercial. O capitalismo comercial, ele começou lá na época das grandes navegações, até um pouquinho antes. Ou seja, quando a Europa começou a expandir os seus domínios ali pelo mundo, com a expansão marítima, em busca de quê? Relações em busca de temperos, em busca de atividade extrativista, como aqui nas Américas, pegando ouro, prata, tudo isso aí em nome do comércio. Assim começou o capitalismo comercial. Logo após, ali pelo século XVIII até o século XIX, veio o capitalismo industrial. O capitalismo industrial, como vocês sabem, uma revolução industrial ali, as indústrias começaram a ter um poder aquisitivo muito grande, começaram a ter um capital, um acúmulo de capital ali, e elas se deram bem, principalmente a Inglaterra, que foi a precursora desse tipo de capitalismo aí. Aí, quando a gente já chega aí, século XIX, século XX ali, a gente vê o capitalismo financeiro. Por quê? Porque esse acúmulo de capital aí da indústria, ele estava começando a perder força. Por quê? A Inglaterra começou, beleza, a Inglaterra e alguns países da Europa estavam fortes nisso, mas não ficaram só eles, ou seja, outros países começaram a ter uma evolução industrial também, ou seja, tinha concorrência, e se tem concorrência, seu preço não pode ficar lá em cima, ele tem que abaixar um pouquinho, senão você quebra. E com o preço abaixando, começou a meio assim quase ruir. Foi aí que surgiu o capitalismo financeiro, ou seja, o valor da moeda, as transações, elas iam ser controladas por bancos e bolsa de valores, justamente para evitar esse sobe e desce, onde alguns países tinham capital de mais, outros tinham capital de menos, e ali começou a regular a relação financeira entre os países. E por último, a gente tem o capitalismo informacional. Esse já está no século XX, ou seja, com o avanço tecnológico, internet, telefone, meio de comunicação, isso facilitou o quê? As transações em todo o mundo. Ou seja, você pode fazer compra pela internet. O que é decidido lá no Japão ou lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos é
é sofrido aqui, em mesmo instante, aqui no Brasil, na Bolsa, acho que é Ibovespa, a Bolsa de São Paulo, ela sofre aqui, ou seja, o mundo todo está conectado. Se o dólar sobe lá, você vai comprar o produto chinês ali bem mais caro. Quem sabe tentou comprar alguma coisa do Wish ou do AliExpress esses dias aí, sabe que com um dólar 5 e pouco estava bem caro, né? Pois é, teve esse probleminha aí. Mas enfim, espero que o dólar baixe de novo. Mas enfim, o capitalismo informacional, ele veio disso, ou seja, do avanço tecnológico acabou as economias ficando muito mais conectadas. E essa conexão tem tudo a ver com o quê? Com a globalização. Turminha, página 12. Globalização e política. O déficit democrático. Galera, ele acontece, eu vou resumir um pouquinho, ok? Ele acontece da seguinte forma, é quando o Estado, ou seja, o poder estatal, ele fica enfraquecido perante interesses particulares, ou seja, perante o interesse das grandes empresas. Aí você pergunta, como assim, professor? O livro ele dá o exemplo do FMI, então vamos usar o FMI. Galera, FMI é o Fundo Monetário Internacional. Quando algum país está entrando em crise, quando ele está precisando de dinheiro, ele faz um empréstimo para o FMI. Ele pede um empréstimo aí pro FMI. E lógico, ele empresta uma quantia X ali. Mas, quando ele empresta essa quantia X, ele também impõe algumas exigências que o Estado... Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas já foi resolvido. No caso, o FMI ele precisa que esses países eles continuem com a economia forte. Então, eles o obrigam a dar regalias para essas empresas. Por quê? Porque se essas empresas saírem do país ali, aí como é que eu posso dizer? Se elas saírem ali do país, esses países vão sofrer com a falta dessas empresas, ou seja, vai ter um abalo na economia ali e o FMI ele não vai ter o seu dinheiro. E aí é por isso que fala de déficit democrático, ou seja, eles fazem isso, ou seja, o FMI ele foi fundado com esse objetivo de não fazer os países quebrarem, mas ao mesmo tempo eles acabam denigrindo um pouquinho ali a maioria da população. Justamente porque se você está dando regalias para a empresa, às vezes a empresa ela pode colocar o salário que ela quiser ali, reduz o salário, enfim, tem uma N coisas aí que a empresa ela pode acabar fazendo para que ela continue contribuindo com a economia do país, ok? Turminha, Joseph Stiglitz ele ganhou o prêmio Nobel em 2001. Ele foi ele que criou essa expressão aí, déficit democrático. E ele, estipulou, ou deu a ideia, vou colocar assim nessas palavras, algumas medidas que podem ser usadas para poder aliviar ou diminuir esse problema. Elas são o quê? Vou ler aqui para vocês, ok? Incluir um número maior de países no comando das mais importantes organizações internacionais, ou seja, o FMI, o Banco Mundial, a OMS, ou seja, tem mais países ali no controle, tomando as decisões ali. Então, os países que têm uma economia mais fraca, eles não ficariam prejudicados. Criar assessorias independentes para governos com poucos recursos e pouca experiência em política internacional, ou seja, dentro desses países ali que não tem tanta experiência, colocar pessoas, ter uma assessoria ali que seria responsável por auxiliar eles, tipo serviço de informação. Turminha, exigir que as entidades internacionais prestem contas de forma transparente e regular. Ou seja, se eu peguei dinheiro emprestado para o FMI ou para o Banco Mundial, ou se eu estou ali na OMS, que é a Organização Mundial do Comércio, eles têm que mostrar tudo que eles estão fazendo ali de uma forma bem clara e bem explícita. Ou seja, tal país está devendo isso, tal país pagou isso. Não temos esse déficit financeiro e tal. Mostrar como é que está a situação total ali.
Incorporar nos órgãos gestores de organizações internacionais representantes populares, de trabalhadores e de minoria. Ou seja, como esse déficit democrático ele afeta a população mais pobre, colocar representantes da população mais pobre ali também nessas reuniões, para eles falarem em nome dessa população que acaba sendo mais atingida, e não simplesmente os grandes e poderosos ali decidindo por nós. Em negociações econômicas internacionais, garantir a presença não apenas de gestores públicos da área econômica, mas também em setores básicos como saúde e educação. Ou seja, ter representante de todas as áreas ali para poder também debaterem de que forma eles podem alcançar um objetivo ali sem que prejudique a classe mais pobre ali e nem prejudique a classe mais alta. Ou seja, ambos consigam tirar um proveito dessa situação, ok? Turminha, qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixo a atividade aí da página 13 e página 15 para vocês, ok? Enfim, fiquem bem, não se esqueçam, não saiam de casa. Se saírem, usem touca. Usem touca não. Usa touca também, isso é legal. Mas usem a máscara. Usem a máscara e usem álcool em gel também. Não se esqueça que o número de casos em Águas Lindas subiu, então a gente precisa ter consciência aí e tá fazendo o possível aí, ok? Então, tchau, tchau, galera, até mais e fiquem bem.